A gente recebe aqui no UOL News a jornalista Cecília Oliveira, ela é coordenadora do Instituto Fogo Cruzado. Cecília, seja bem-vinda aqui ao UOL News, é um prazer falar contigo. Que pena que mais uma vez sobre mortes aí no Rio de Janeiro, né? A gente sabe que não é o meu papel, já ouvi muita gente na rede social falando, vai defender bandido. Mas a gente sabe que existe todo um caminho, né? Se as pessoas são suspeitas, elas têm que ser levadas para a delegacia, o Ministério Público oferece uma denúncia, elas são julgadas e pagam se porventura cometeram um crime. A gente viu hoje um número grande de pessoas mortas pela polícia, mesmo que consideradas suspeitas, né? Qual a sua impressão sobre esses dados todos que a gente trouxe aqui na abertura do programa? Cecília, boa noite para você, seja bem-vinda. Boa noite. É realmente preocupante quando a gente percebe que a maior chacina do Estado é cometida pela própria polícia, né? E isso, inclusive, colocando em risco a vida de um policial. Um policial foi morto nessa operação, outros 2 foram feridos. Então, a gente precisa preservar a vida dessas pessoas. E a gente teve ali 2 passageiros do metrô também feridos, teve um morador ferido por bala perdida dentro de casa. Então, quando você menciona a DPF, a gente percebe que ali o cerne da questão é preservar a vida desses moradores quando isso acontece no meio da pandemia, que já está colocando todo mundo numa situação de fragilidade. E quando você trabalha com inteligência, essas mortes elas são reduzidas. Esses moradores poderiam não ter sido baleados, esse policial poderia estar com a vida preservada a uma hora dessa. Então, quando a gente vê que o intuito é chegar ali e cometer uma chacina maior do que a que aconteceu em 2005, cometida por um grupo de extermínio, é complicado você ver que a polícia está aí, frente a frente no recorde com aquilo que ela diz combater. Pois é, e aí a gente avalia toda essa situação, né, Cecília? Você acha que na prática as operações policiais, nesses moldes, elas têm surtido algum efeito prático no sentido de reduzir a criminalidade, de trazer um momento de paz ali para os moradores? O que na prática essas operações policiais trazem para as comunidades, para as favelas do Rio de Janeiro, onde elas de fato acontecem? Produtivas que elas acontecem de tempos em tempos e matam dezenas de pessoas de tempos em tempos e continuamos aí com os mesmos problemas desde sempre. Então não adianta você achar que vai usar os mesmos métodos e resolver o problema, já não está funcionando. Por um outro lado, a gente vê que, por exemplo, a prisão de grandes traficantes ocorreu com a ajuda da inteligência. A gente teve recentemente o Cabeça Branca, um dos maiores traficantes do país, preso. A gente teve prisões como do Elias Maluco, que conseguiu, com inteligência, prender. A gente teve outro dia, Rogério 157, e você consegue prender sem disparar um tiro, porque você usa ali, por exemplo, as informações do Disque Denúncia e evita todo esse desastre que acontece nesse entorno das operações. A gente precisa lembrar que hoje não teve vacinação ali, que hoje a operação da Supervia foi suspensa. Então, tem essas outras violações desses outros direitos que não são levados em consideração porque há uma operação policial no entorno. E uma operação que poderia ter um resultado melhor se ela fosse melhor planejada. O mais letal, não é, da história do Rio de Janeiro, ela já é considerada assim, e mesmo da mesma maneira, ainda moradores relatam que o número de mortos pode ser maior, não é? Houve um protesto hoje de moradores relatando isso também, essa possibilidade de que esse número ainda pode aumentar, não é, Cecília? Exatamente. Então, ainda há possibilidade de uma chacina cometida pela Polícia Civil bater o recorde de uma chacina cometida por um grupo de extermínio. É esse o tipo de policiamento que a gente precisa, que a gente quer? Né? Acho que não faz sentido. No Rio de Janeiro, a sua percepção aí dos últimos meses de pandemia, a gente sabe que há essa questão do Supremo ter demandado à polícia que informe quando for realizar operações, mas
Na prática, o que tem acontecido? As operações seguem, o número de tiroteios registrados aí pelo fogo cruzado de tiros disparados, como é que vocês têm essa percepção da violência aí no Rio, mesmo durante a pandemia? Com a DPF, realmente temos números melhores, inclusive em relação a chacinas. Comparando o mesmo período de tempo, né, 10 meses antes da DPF, 10 meses depois, houve uma redução de 30% no número de chacinas cometidas. E houve redução também no número de tiroteios, no número de mortes, e isso não só. Quando a gente pega os dados do Instituto de Segurança Pública, você vê que a redução no número dessas operações, que são feitas muitas vezes sem planejamento, não impactou os números gerais. Houve redução no número de homicídios, houve redução no número de roubos, a preocupação que se tinha com a DPF de, nossa, vai explodir a criminalidade, isso não aconteceu de acordo com os números do Instituto de Segurança Pública. Então, a gente precisa sempre pontuar isso, que a DPF, ela suspendeu as operações que não são operações urgentes, que não têm um planejamento definido para ser aprovado pelo Ministério Público. E por que será que a Polícia do Rio de Janeiro tem esses números tão altos de mortes em ações, em operações, Cecília? Olha, quando a gente vai ver os números de investimentos feitos na polícia, quando você pega, olha, a pasta da Secretaria de Polícia Militar ou da Secretaria de Polícia Civil tem X orçamento, quando você vai ver, o orçamento que se tem é relativo a pagamento de pessoal. Não tem um investimento significativo em inteligência, em treinamento. Então, o que é que a gente pode esperar de uma polícia defasada e que é usada ali de bucha para resolver qualquer situação, para poder fazer fotos interessantes para o governo do Estado? A gente não pode esquecer que temos aí logo em frente ano eleitoral mais uma vez e que isso vai ser levado em consideração.